Muito boa tarde, amigos e amigas. Hoje eu estou com uma figura histórica. Esse é fundador mesmo, ali tá nos documentos iniciais, né? O senhor Oswaldo Martins Vargas, ex-dirigente sindical dos metalúrgicos do ABC. Muito obrigado, senhor Oswaldo, companheiro Oswaldo, por receber em sua casa, ajudar na minha pesquisa. Sabemos, né, que ano que vem, em fevereiro, o PT completará 40 anos, né? 40 anos. O companheiro participou dessa história inteira. O meu projeto, felizmente, vai abranger mais a primeira década, assim, um pouquinho antes, que quando constituiu. A gente vai bater um papo aí, né? Se eu puder começar dizendo como é que iniciou o seu envolvimento propriamente na militância. Como é que iniciou? Bom, eu acho que no PT tem muita gente muitos companheiros que foram importantes nesse processo. Eu me sinto um dos pequenos colaboradores, né? Mas tem muita gente que foi fundamental para a questão do PT, o chamado novo sindicalismo, enfim, todo aquele processo que nós passamos. Eu fui uma peça, não tão relevante como muitos. Mas a minha vida militante começou mesmo, acho que quando eu tinha 16, 17 anos. Já era trabalhador? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Comecei a trabalhar com uma loja de sapato, lá em Santa Terezinha, que é um bairro em Santo André. E na Santa Terezinha tinha uma paróquia da Igreja Católica, que os padres eram franceses. E esses padres eram padres operários, padres que trabalhavam na fábrica. Já tinha pastoral ou não? A pastoral operária vai começar nesse período, mas talvez um pouquinho à frente, né? Mas, então, esses padres vieram para o Brasil, foi uma opção deles, ser uma ordem que eles pertenciam, né, lá na França, e que se dedicava a vida ao sacerdotismo deles, não sei se a palavra é exatamente essa, para a causa dos trabalhadores. E eles escolheram o ABC porque ali tinha um grande contingente de operários e foram morar na Santa Terezinha. E como era uma igreja muito ativa, tinha um envolvimento com o jovem, eu comecei a participar lá, eu e o meu irmão mais velho, Nelson. E foi aí que nós começamos assim a olhar a vida de uma forma mais crítica. Entendi. Porque essa é uma reflexão que a igreja sempre fazia, né? Por exemplo, a igreja tinha poucas imagens e trabalhava muito com a vida real das pessoas no bairro. O senhor trabalhava em Santo André e morava em Santo André? Eu morava em Santo André, trabalhava em Santa Terezinha, morava ali e eu comecei a frequentar essa igreja em função da tradição da minha família, que era católica, né? E aí o senhor... E aí esses padres depois me convidaram para participar da JOC, Juventude Operária Católica. Aí eu me ingressei na JOC e comecei a minha militância na JOC, né? Assim, mas conheci o mundo operário e pensar... Tinha contato com o Valdemar Rossi? Depois eu tive contato com o Valdemar Rossi, com essa turma, mas antes o que se percebeu é o seguinte, é que nós vivíamos na época da ditadura, né? Naquela época você não podia falar assim, classe operária, isso é uma palavra subversiva. Classe operária, não era nem greve. Não, classe operária, falar em operário, nossa, sindicato, essas eram palavras que você não usava. Né? Você usava que era trabalhador, essa coisa, mas não operário, classe operária, isso não podia ser dito. Eu li aquele livrinho do Frei Beto, das comunidades eclesiais de base, a opção que tinha era ir para a igreja, né? Era a opção que foi a igreja.
que era onde você tinha um espaço maior de militância, né? Ainda tinha algum escrúpulo para não chegar dentro da igreja quebrando o pau, não que no padres, tinha, o próprio Frei Beto, mas também tinha parte da igreja também que era conservadora, que era aliada ao regime, né? Mas então foi essa igreja, o movimento de Jockey, que me colocou na militância. Depois eu fui ajudar a construir a pastoral operária em Santo André, e depois eu fui, quando eu trabalhava, depois já trabalhei na General Motors, em São Caetano do Sul, trabalhei na Ford aqui em São Paulo, onde tinha uma fábrica aqui em Ipiranga. São Caetano do Sul, onde o senhor trabalhou? Na General Motors, na GM, né? Tá. E ficou quanto tempo? Lá eu fiquei 4 anos. Ah, tá. Depois mais 4 anos. Saiu quando? Eu saí de lá entrei em 71, se não me engano, eu saí de lá em 75. 75. Depois logo em seguida entrei na Ford, aqui no Ipiranga. Trabalhei acho que mais quase 4 anos. Aí depois da Ford... Saiu em 79? Aí foi 79... Não, eu saí em final de 77, da Ford. Então o senhor não chegou a participar da oposição metalúrgica? Não. É porque é o seguinte, nesse período que eu estava na Jockey, na GM, na Ford, a nossa militância era nos bairros. Era nas igrejas, nas paróquias, nos bairros, nós fazíamos as comunidades no bairro. Porque sindicato não tinha espaço. O Sindicato Santo André não tinha espaço. Ah, sim, mas o pessoal do Valdemar em São Paulo já estava se organizando, né? Ah, sim. E aí depois já em 70 já estava se organizando em São Paulo. Mas em São Paulo a minha militância era toda em Santo André. Ah, o senhor trabalhava em Ipiranga, mas não tinha uma... Não, na fábrica eu fazia militância na fábrica, sim, né? Mas não era... Aquilo não era uma atividade sindical. Né? Entendi. Era mais de conscientização daquelas pessoas. Todas as vezes que fomos para o sindicato, nós fomos recebidos pela diretoria, que era a diretoria de Joaquinzão, que era pelega e tal, acabava assustando aqueles trabalhadores. Eu fiz isso 2 vezes, né? Levou o pessoal para o sindicato para tentar, mas nós não tínhamos um vínculo assim com a oposição metalúrgica São Paulo. Só mais tarde com... Belantani, né? Que vai ter uma comissão. O Belantani foi trabalhar na Ford depois. Bem depois. Depois da comissão da fábrica da Ford de São Bernardo que eles vão pegar aí eles pedem a extensão e conseguem. Com a ajuda do Meneghelli, né? Quem negociou a comissão de fábrica da Ford foi eu e o Meneghelli. Ah, é? Então você já estava no sindicato. A sua gestão foi a do Jair. Exatamente. Após a intervenção do Lula. Do Lula foi minha. Eu fui secretário-geral do sindicato. E você já era cipeiro antes? Não, foi assim. Aí, quando eu em 78, eu arrumei serviço na Volkswagen, né? E aí foi quando eu conheci o sindicato em São Bernardo. Né? Aí quando eu conheci o sindicato, eu comecei a perceber que a minha militância deveria se concentrar no sindicato. Você já trabalhava na Volkswagen sindical. Eu trabalhei na Volkswagen em 78. Aí toda a minha militância já começou fábrica, sindicato e não mais bairro, né? Porque eu também já estava casado e tal, né? Eu tinha me casado. Aí eu falei, não, agora minha militância vai ser sindical. E aí quando eu conheci o Lula, conheci a diretoria, então a minha militância foi sindical. Em 78, aí teve a greve de 78, eu já estava dentro da Volkswagen, era o trabalhador dentro da Volkswagen, né? E em 78, quando teve um congresso lá em São Bernardo do Campo, o Lula resolveu expulsar 4 diretores que tinham sendo cooptados pela empresa, né, pela Volkswagen. E aí ele me convidou para ser para substituir esse... Já em 78? Em 78. Então pode dizer que o senhor foi diretor... Não, mas eu não fui em diretor. Mas acontece o seguinte, ele estava negociando com a Volkswagen uma forma de substituir esses 4. Tá. Num acordo coletivo, não em eleição, porque a eleição já tinha acontecido.
Mas aí a segurança da Volkswagen me pegou, eu fazendo militância, distribuindo panfleto dentro da fábrica, porque era tudo clandestino, né? Você entrava com um boletim do sindicato no meio das calças, assim, banheiro. E eu, todo dia que o pessoal saía para o almoço, eu ia pro banheiro, para descarregar meus boletins. Comia rapidinho, né? Não, era antes de sair correndo. Aí botaram segurança para ver quem fazia isso e me pegaram. Essa é a história da Volkswagen. Aí eu fui demitido, certo? A Volkswagen simplesmente me demitiu por causa disso. Não tinha estabilidade? Não era. Eu estava fazendo um ato subversivo, na opinião, que a segurança da Volkswagen era tudo jeito do exército, né? Tudo generais reformados e tal. Aí eu fui demitido da Volkswagen. Aí eu fiquei em 78 para ajudar a organizar a greve de 79 fora da empresa, né? Mas militando no sindicato, ficava desempregado, entrei na lista negra. Aí você tinha uma ajuda financeira? Aí eu fui de greve, de vez em quando me ajudavam, mas que foi mais a minha família que me ajudou, né? Aí fiz a greve, participei da organização da greve 78, 79, greve 79, greve de 80. Aí depois da greve de 80, nós conseguimos eu consegui emprego. Em 81 teve eleição, participei da chapa. E aí já tinha acabado a lista negra já? Em 81 você já foi mas eu arrumei numa fábrica pequena. Eu fui numa fábrica pequena, arrumei serviço numa fábrica pequena. Essa fábrica grande eu não conseguia mais emprego. Tá. Também tem história, o meu irmão, ele nesse período ele também era militante. Ele foi militante da AP, eu fui para a Joca, ele foi para a AP. E ele foi para a clandestinidade, acabou pegando 2 anos de cadeia, né? Foi preso por doicode. Foi preso 2 anos, torturado, aquela coisa toda. Qual o nome? Nelson Martinez. É fundador também? Não. Ele, na época, ele não tinha essa visão assim. E quando ele saiu da cadeia, já em 74, 75, ele ficou meio fora, né? O pessoal depois... ele ficou meio fora, ficou trabalhando em São Paulo, aqui na área de serviço e tal. Ele não teve ele tinha trabalhado na Ford, lá em São Bernardo. Mas então ele não voltou mais com essa militância. Só depois que ele retomou a militância sindical e foi ser diretor do Sindicato dos Gasistas aqui de São Paulo, porque ele trabalhou na Ultragás. Bom, então a sua demissão da Volks, na greve de 78 você já estava na Volks. Eu estava na Volks. Na greve de 79 que você eu estava desempregado e na greve de 80 também. Então vamos... Mas eu estava na comissão de mobilização, fazia parte de tudo isso. Vamos começar por esses marcos do novo sindicalismo, apesar que o próprio Lula ele coloca como marco a campanha salarial de 77. Foi importante? Foi muito. Porque é o seguinte, o que eu estava falando para você, o movimento sindical antes, ele era um sindicato que tinha sido cooptado pelo sistema, né? Porque quando veio a ditadura, quer dizer, caçou as diretorias dos principais sindicatos e colocou à frente do sindicato as pessoas de confiança da ditadura. E os sindicatos, poucos foram sindicatos que foram renovando, né? Foi substituindo essas pessoas. O de São Bernardo, ele teve um fator interessante, até porque eu acho que ajudou a própria característica da categoria lá, que é grandes indústrias, né? Indústria grande automobilística, então onde os trabalhadores têm a ala dos trabalhadores assim, profissionais, que tem profissão que tem mais segurança no trabalho, passou a ser mais atuante, ela era muito forte. Então teve pessoas antes do Lula, por exemplo, Paulo Vidal foi um cara importante. O Afonso Monteiro da Cruz também foi um cara importante, que foram, para mim ver, a base do ensinamento do que o Lula aprendeu como sindicalista, né? O Paulo Vidal tinha um ótimo discurso, tinha todo um discurso, e o Lula meio que seguia um pouco os passos dele, mas esse Paulo tomar Vidal, o sindicato por dentro, né? Não é que o Lula tomou o sindicato por dentro. Eu escrevi um livro que conta essa história.
eu e outro companheiro. Então o Paulo Vidal era um cara muito legalista. Então tudo era atrás, era o que a lei permitia e não permitia. E tinha como tinha dois caras importantes no sindicato, que era o Maurício Soares e era o advogado do sindicato, era o... Djalma, não? Não, Djalma foi diretor, o Almir Pazianotto. Teodorico? Almir Pazianotto. Ah, tá. Então esses caras aí fizeram com que o sindicato avançasse mais no campo da disputa legal, né? Então, por exemplo, em 78, o Banco Mundial publicou uma matéria de que as inflação dos anos 70, 71, 72, uma coisa assim, bem a data, estavam erradas, porque nessa época o sindicato não negociava reajuste salarial, era proibido. O índice de reajuste era aquilo que o governo decidia, certo? Então, quando queria segurar a inflação, era segurar salários, era diminuir o consumo. Isso era a estratégia do grande ministro, Delfim Neto, certo? Então, eles publicaram falsamente o índice de inflação. O Banco Mundial depois veio à tona e desmentiu. E aí o Diese fez um estudo de quanto isso representava na perda dos trabalhadores do metrô São Bernardo, a pedido desse Paulo Vidal. E se constatou de que havia perdido 34,1%. Então o sindicalismo começou com essa luta pelos 34,1% de reajuste. Que foi em 77? Que foi de 77 para 78. Ah, tá. O certo? Papel do Diese, né? O Diese fez esse estudo. Aí o Lula começou a fazer essa campanha, fizeram um trabalho de mobilização da categoria em função dessa conquista. E conseguiram esse índice? E fizeram esse movimento, conseguiram. Só que quando chega o desfecho que os empregadores não aceitam negociar, que não querem negociar isso, o Almir Pazianotto falou assim: bom, agora o Paulo Vidal, agora é o advogado que vai resolver. Entendeu? E isso foi para mim a gota d'água para levar a greve de 78. Entendi. Entendeu? Porque os trabalhadores perceberam que estavam sendo roubados. Entendeu? Mas o primeiro passo foi dado em 77 com a mobilização, né? Pelos 34, era a luta pela reposição salarial. Tá. Aí veio a greve de 78, que começou na verdade... 12 de maio na Scania, e o senhor estava na Volks, Eu estava na Volks. Qual que era o clima? Como é que era a comunicação? Saber que o pessoal lá parou? Olha, essa aí era... praticamente não existia internet. Não, eu digo assim, vocês saíam, você estava não é assim, em casa... Olha, você vê como gozado. Esse movimento começou mesmo, foi na Ford. Então, foi na Ford, começou o primeiro movimento, tal, na ferramentaria, só na ferramentaria da Ford. O Lula foi lá discutir e tal, mas não deu nada. Depois começou na Mercedes-Benz. Quem que estava nessa época? O Jair era da ferramentaria? Não? O Jair foi, mas o Jair não tinha. O Jair era. Um peão normal. Era um peão, ele não tinha militância nenhuma, ele não tinha nada. E aí depois da Ford, mas ele estava lá, ele era um cara conhecido, querido lá, não? Tanto é que se transformou logo uma liderança. Mas depois foi na Mercedes-Benz e depois parar mesmo, cruzar os braços, foi na Scania. Mas quando você diz de movimentação, é que já tinha uma paralisação interna? Tinha, sim, o setor parava, reclamava, tal, chama lá, vamos lá, não tinha uma estratégia de paralisação. Porque inclusive na Scania a paralisação foi interna, o pessoal entrou, marcou o ponto e parou. Isso, mas aí porque houve uma combinação antes, houve uma estratégia pensada antes por lideranças. Liderança do Gilson. Que era o Gilson e tal. Então na Scania tinha uma liderança que falou, não, vamos fazer. Na Ford foi lá brigando, discutindo e tal, mas... Bom, mas aí, no dia 12 de maio, você foi trabalhar de manhã, de tarde? Aí é o seguinte, no greve na Scania, nós ficamos sabendo de Disque que me disque, certo? Empolgados, né? Aí o sindicato tinha convocado uma reunião nesse dia, no dia 12, para discutir um problema na Volkswagen, que eles estavam reduzindo o horário do almoço, no horário da janta. E você já participava dessas mobilizações sindicais? Não, mobilizações sindicais não existia.
Não, isso você ia no sindicato? Ah, eu ia no sindicato, e lá a gente ia lá, pegava os boletins clandestinos e tal, que para levar pra fábrica e tal. Mas não tinha um boletim o sindicato para você. Bom, enfim, independente da greve na Scania, você ia naquele eu fui no sindicato nesse dia, porque o sindicato convocou o pessoal de ferramentaria que estava reduzindo a jornada de almoço. Legal. E queria discutir isso. Era difícil, porque você, da onde eu trabalhava, para ir até o refeitório, era muito longe, tinha que ser uma puta escada, era um negócio horrível. E eu fui. Nessa reunião, o Devani Ribeiro, que era um diretor sindical, e deu um informe no final da reunião que a Scania tinha cruzado os braços. No final era para começar. Pois é, aí eu fiquei assim, porque eu era militante, né? A propósito, a pessoa já indo embora. Pera um pouquinho. Parou, a Scania tá parada, como assim? Eu pensei que ele ia fazer um discurso, ó, tem que fazer o mesmo, tá onde puder. Não, já estão negociando, tá resolvendo lá. Então é meio estranho, entendeu? Ou seja, porque o sindicato 78 não era o sindicato 79, já era alguma coisa com medo. Não. O sindicato e o Lula não era nada do que é hoje. E não é nada do que ele foi em 80, era uma outra coisa. O sindicato, o Devani, pelo amor de Deus, era um outro cara. Não tinha nada disso. A luta, ela cresce com a luta, essa é a questão. É a consciência, né? Você vai testando, né? E muitos vão ficando no caminho, mas... Bom, enfim, deixa eu ver se eu entendi o clima. Em 78 teve uma reunião do sindicato, provavelmente se o Devani sabia, a direção sabia, o Lula sabia. Nós sabia. E, de certa forma, se escondeu esse assunto, para não ficar... Não é assim que se escondeu. Era com uma coisa seguinte, você não saía por aí, porque qual foi a estratégia do sindicato? No livro, vou te dar um livro, você vai ver. A estratégia do sindicato era o seguinte, o sindicato em nenhum desses momentos, mesmo em 79, nós não falávamos a palavra greve. Tá. Não existia greve, a Scania não está em greve. Mas nem dentro da reunião, porque tinham os informantes. Greve, não, isso você autopoliciava. A greve era coisa de subversivo. E outra coisa, nós não sabíamos o que era greve. Você tem que entender o seguinte, se eles entenderem isso, porque é o seguinte, nós somos de uma geração, nós fomos uma geração que não tinha história. Quem conhecia a greve era antes de nós. Então, de nós para cá, desde quando eu entrei na fábrica. 68 e o Ibrahim, mas enfim. Mas o Ibrahim foi um negócio em 78 lá, e 68 lá isolado, né? Mas greve de trabalhadores não tem. Ele era de uma corrente política e tal, né? Não é? Estudou, leu no livro, né? A grande maioria dos trabalhadores não sabia o que era greve. Sabia sim, sabe o que? Greve era coisa de bagunça, de baganeiro. Era isso. Mesmo nas reuniões da JOC? Não, eu estou falando, uns militantes, um outro, não, nós sabíamos. Tá. Eu estou falando, os trabalhadores um tanto, não. Tá. Mas eu nunca tinha feito greve na vida. Bom, e aí, o Devani dá notícia, o que acontece? Paralisaram na Scania e tal, né? Aí eu também tentei, queria saber e tal. Não, mas aí tá tudo... Era uma coisa que ele pensava que ia ser resolvido lá, que ia acabar lá, né? 20 e poucos anos? Eu tô com 68. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí, então, acontece isso, né? Essa matéria que lá na Scania e tal, tinha paralisado as coisas. Aí depois, então, isso vai... 3 dias? Não, quanto? 3 dias. Foi 3 dias, né? Eu tô ficando velho, essas coisas vão sumindo. Quando negociaram, tiveram um reajuste, uma conquista. E o fato dessa conquista depois vai levar outras empresas a São Paulo, fazer isso, né? Depois vem para São Paulo e tal. E a sua parou? A fábrica, a Volkswagen, o que aconteceu? Ela descobriu a fórmula de como isolar a greve. Porque ela fez assim, quando a greve essas paralisações sempre começavam nos lugares de fermentaria, nos lugares onde que os trabalhadores são mais especializados, onde tem mais informação, certo? Não é na linha de montagem, lá no pau, não. Muito inspetor de qualidade também, né?
Também tinha. Também inspetor de qualidade porque tinha assim mais... mas falava com muita gente. Falar com muita gente, mas os ferramenteiros, eu, por exemplo, era ferramenteiro. Então, eu quando saí da Ford, no outro dia já tinha a Chrysler na época, já estava parecia lá com um Dodge Dart, querendo saber se eu queria trabalhar na Chrysler. Emprego, né? Era assim, é como o pessoal hoje de TI, entendeu? Tá. Então era muito chamado. Então esse pessoal é que tinha mais condições de enfrentar. Tá. E foi por isso. Então, por isso que a greve vai logo ela vai se alastrando. E ela começa sempre nas empresas onde o pessoal são mais especializado. E a da Volks, quando parou? E a Volks, quando parou, o que ela fez? Começou porque a Volks é uma cidade lá dentro. Foi em maio também, não? A Volks foi logo depois. A Volks ela isolou, porque a ala 8, onde ficava a ferramentaria, ficava era no final de um barranco, assim. Então, ela isolou essa área com segurança para lá, operários de outro lugar não podia ir para lá e de lá não podia descer. Então, ela isolou essa área. Então, como não tinha contato com as outras fábricas, que tinha 40 mil funcionários a Volkswagen. Então, e ela fez o quê? Ela começou a ameaçar os trabalhadores. Então ela pegava assim, o dia que ela pegou assim, um grupo de, parece que 10 trabalhadores, mandou para o departamento pessoal e falou assim, vocês estão demitidos, vocês não exemplo, né? E aí falou assim, ou o pessoal volta ou vocês estão demitidos sem justificar. Aí o pessoal decidiu pela volta ao trabalho na ferramentaria. Então a greve na Volkswagen ela foi fracassada. Por causa essa tática da fábrica funcionou e isolou a greve e a greve não aconteceu. Tá. Aí depois, mas a greve morreu o mundo, né? Saiu São Bernardo, São Paulo né? E foi uma greve aí dado o primeiro passo. Aí a greve de 78 e eu fui mandado embora depois da greve, né? Já em 78 então? Eu fui mandado embora no final de 78. Ou seja, o auge do ABC, você era um militante profissional, vamos dizer assim, porque você não estava numa empresa. Durante a greve de 79, eu fui morar em 78, treinador de Negra, não consegui emprego, aí a greve era logo no começo do ano, campanha salarial, e eu não tinha conseguido emprego. Aí eu consegui outros empregos. Tá. Mas não na montadora? Não, nunca mais montadora. Aí eu consegui, metalúrgica não? Eu consegui um outro emprego na ATO do Brasil. E essa ATO não tinha feito a greve de 78, não tinha sindicalizado. Era uma fábrica que tinha uma família que tomava conta. ATO era a indústria, fabricava máquinas para fábricas de bebida. Que engarrafa garrafa, lava garrafa, bebida. E também lá em Diadema. Diadema, tá. Diadema. Bom, filiada ao... Aí eu entrei lá em 2 meses, lá sem greve e tal. Eu vi aquele negócio, uma puta de uma... Eu falei, meu Deus, era horrível, era muito ruim, né? Aí o que foi? Comecei a organizar os trabalhadores e consegui organizar do zero, organizei uma greve, né? Em pouco tempo organizei uma greve. E aí essa greve, os pessoal estavam descontentes com um problema lá de hora extra e tal. Eu falei, não, vamos dever para o sindicato, né? E fui trabalhando. E consegui mobilizar os trabalhadores e conquistar uma greve. Aí não tinha CIPA. E eu falei, vamos botar na reivindicação aqui CIPA. Eu estava de olho para mim entrar na CIPA. Aí tivemos eleições, eu tinha mal começado a trabalhar na empresa, né? Aí eu me candidatei, ganhei, fui o mais votado naturalmente. Aí todo mundo na empresa, menos a parte do escritório, todo mundo era sindicalizado. Era 100% de sindicalização. E aí eles viram o trabalho que você já tinha feito na greve? Aí quando chegou a greve... a greve 79 eu estava... Não, é verdade, na greve 79 eu estava trabalhando nessa fábrica. Em 79. Em 79 eu trabalhei nela. Aí fizemos uma greve, a fábrica parou novamente, mas quando eu voltei, a fábrica me mandou embora sem direito por causa da greve. Mesmo sendo CP?
Mas logo que eu abri o processo, ganhei o processo, mas... Você já tinha. Mas já tinha é o passado. primeiro caso que eu ouço que o cipeiro foi demitido mesmo assim. Não, mas nós estamos falando de 79. 79 eu não era aí. E mais. E foi o primeiro cipeiro que falou assim, ó, nós temos que conquistar a CIPA para conseguir a comissão de fábrica. E essa discussão eu me lembro que eu fiz com o Lula. Que o expedito que foi negociar pelo sindicato falou assim, não, vamos deixar o negócio da CIPA de lado aí. Aí eu falei, Lula, não pode deixar a CIPA de lado, tem que ser. Nós vamos fazer do cipeiro, vamos fazer a comissão de A maioria dos aí depois essa moda pegou. Você deve conhecer o Isaías, eu entrevistei, começou com o cipeiro de aí começou assim, ver a CIPA como um instrumento. Porque se você não tem estabilidade nenhuma, vai militar como, né? Aí foi isso, a gente participou. Mas aí em 79, depois eu fui mandado embora sem direito. Novamente tive uma dificuldade danada de arrumar emprego. E fui arrumar depois emprego na Quentinha. Depois você foi demitido nas duas greves, pós-78 e greve 79. Aí eu fui trabalhar na Quentinha, que era uma fábrica de embalagem de alumínio. Aí em 79? Final de 79. Tá. Não, desculpa. Aí eu fui mandado embora em 79, eu fiquei desempregado. Durante a greve de 80 eu estava desempregado. Depois da greve de 80 que eu arrumei serviço na Quentinha. Tá. Eu arrumava serviço fora de São Bernardo. E aí? Mas o Lula falou assim, não, fora de São Bernardo, você vai ter que ficar aqui em São Bernardo para você entrar na próxima diretoria, concorrer à próxima chapa. Dito e feito. Aí eu ficava lá, falei, então me ajuda aí no fundo de greve. Não, vamos lá no fundo de greve. Ajudou lá, né? Mas aí eu arrumei serviço em 80 e fui trabalhar na Quentinha. Em São Bernardo? Em Diadema. Em Diadema. Hoje a Quentinha acho que não existe mais. O tema do meu trabalho é a formação do PT e também do debate teórico em torno do socialismo, das teses constitutivas. E aí eu vou pedir para o senhor retirar da sua memória aí se o senhor presenciou algum momento, alguma reunião, alguém que já se debatia a formação de um partido em 78. Sim, na verdade, durante todo esse período, foi um período de muito debate político, né? Você tinha debate político, você conquistava uma comunidade de bairro, uma associação de moradores de bairro, você fazia discussão política, sempre muito clandestinamente. Nas igrejas a gente fazia debate político, né? Então, nas oposições sindicais, você fazia debate político. E você tinha articulações, né? Por exemplo, na ACO, tinha pessoal que era de ACO, pessoal que era da ACO, JUC, tinha também Juventude Estudantil, Juventude Católica, Juventude Operária. Tinha Juventude Agrária e Juventude Estudantil, mas tinha também a CO. A CO era aqueles que tinham passado pela JOC, quando ficava adulto, casado, aí criava a CO. E depois o pessoal também tinha a pastoral operária. Então todo isso dentro da igreja, mas dentro das universidades, também esse é um debate permanente. O movimento estudantil de 77 tinha trabalhando na Volks, nesse contexto da greve, você ainda frequentava as reuniões da JOC? Frequentava da CO, da pastoral, frequentava essas reuniões. Mais ou menos semanal?